Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma devocional, nessa noite de sábado, 24 de julho, onde o Senhor até aqui tem nos sustentado, onde até aqui o Senhor tem nos abençoado. E é com muita alegria que mais uma vez nós nos colocamos na presença do nosso Deus e nós queremos então, nesses momentos preciosos que nós temos em comunhão com os irmãos, na presença do nosso Deus, meditarmos na palavra do nosso Pai, nos derramarmos diante dele, apresentando todas as nossas necessidades, apresentando diante do nosso Senhor os nossos sonhos, as nossas expectativas. E é com essa alegria, é com essa convicção de que o Senhor está conosco que nós vamos nessa noite, então, nesses momentos, meditar na palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos com o tema: a motivação correta é o amor. O mundo tem nos oferecido tantas inspirações, o mundo tem cobrado da sociedade, tem cobrado do homem, da mulher, tantas tantas outras coisas, tem cobrado tantas coisas diferentes, tem apresentado tantas coisas que não vêm conforme a necessidade do homem, conforme a necessidade da mulher, porque nós sabemos, como a palavra do Senhor tem nos ensinado, que cada um de nós temos um buraco no coração, onde só o Senhor, só as coisas do Senhor podem preencher esse vazio. Então o mundo tem ofertado tantas coisas, para preencher esse vazio, para preencher essa carência, mas que só a palavra do Senhor, só os preceitos do Senhor pode preencher esse vazio. Então nós gostaríamos de meditar com os irmãos no livro de Salmos, no capítulo 37, onde o salmista ele vem nos dizer aqui, preciosos conselhos da palavra do Senhor, onde quando nós vivemos as nossas vidas diante desses preceitos, dessa palavra de verdade, desse caminho que nos é ofertado pelo Senhor, nós temos a oportunidade de viver uma vida reta, de vivermos uma vida feliz na presença do Senhor. Então eu gostaria que os irmãos, aqueles que puderem abrir as suas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 37, para que possamos então fazer a leitura desses 40 versos, que vai nos dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados, e como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes por fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e entesaram o arco para derrubarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reta conversão. Porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão.
Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aquele que ele abençoa herdarão a terra, mas aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Compadece-se sempre, empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-se do mal e faz o bem, e viverás para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão perseverados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão e a terra, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca dos justos fala a sabedoria, e a sua língua fala o juízo. A lei do Senhor Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, guarda o seu caminho, e ele exaltará para herdardes a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se com a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão totalmente destruídos, bem como os seus descendentes. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém, irmãos? Essa palavra, né, que o salmista nos fala aqui, ele vem falar sobre a nossa conduta. A nossa conduta, né, que vai descrever quem nós somos. A forma como nós vivemos, a forma como nós falamos, a forma como nós agimos. É essa forma que vai descrever e vai revelar a nossa identidade. Quando eu leio esses versos aqui, eu me lembro, né, da vida de Naamã, aquele homem que vestia, né, o seu uniforme bonito, glorioso, né, um soldado que tinha sobre ele uma grande autoridade, o qual era temido, o qual era respeitado pelos governantes, mas era um homem que era leproso, né? Pouquíssimas pessoas, né, que conviviam com ele sabiam daquela doença, porque nós sabemos que naquela época a lepra era considerado algo impuro e que as pessoas que tinham essa doença não podiam viver entre si, e essas pessoas, elas eram abandonadas, elas tinham que sair de onde viviam e eram exiladas num lugar, né, onde eles não tinham nenhuma assistência, nenhuma ajuda. Mas as pessoas, que era a grande maioria, as pessoas que admiravam Naamã, não sabia, né, da sua doença, não sabia de tudo aquilo que ele tinha sobre o seu corpo. E isso nos faz lembrar e nos faz pensar que todos nós, enquanto pessoas, enquanto servos do Senhor, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas feridas, nós temos as nossas dificuldades. Mas assim como Naamã
que foi atrás do profeta, para que creu, que foi atrás dele para que pudesse ser curado. Essa diferença na vida dele, como, né, de tantos outros leprosos que tinham a oportunidade, mas que não creram, não foram atrás. Mas essa diferença na vida de Naamã, que creu e foi atrás, é essa grande diferença, né, que vai fazer das nossas vidas a nossa fé. Eu coloquei como tema da nossa meditação a motivação correta é o amor. Nós sabemos que quando nós nos apaixonamos, que quando nós descobrimos o amor em uma outra pessoa, né, no namorado, no cônjuge, parece que a nossa vida, o nosso dia a dia é muito mais fácil, né, de nós lutarmos, de nós vivermos as nossas vidas quando amamos e somos amados. Mas a palavra do Senhor vem nos revelar aqui, né, que esse amor pelo nosso Deus, ele vai ser a motivação correta para as nossas vidas. Nós vimos aqui que o salmista, ele vem nos apresentar e vem nos falar aqui grandes conselhos, e ele nos fala algo, né, que nos é notório. Muitas vezes nós vemos no mundo, nós olhamos para o mundo, olhamos para a vida dos ímpios e vemos que o quanto, né, eles vão crescendo, o quanto eles vão fazendo coisas erradas e vão prosperando, e a gente olha, como isso pode? Né? Como que alguém que faz coisa errada, como que alguém, né, que rouba o seu povo, como que alguém que anda em má conduta consegue prosperar assim? E a palavra do Senhor já vem nos dizer sobre isso, e o salmista nos fala sobre isso, né, que o ímpio prospera, mesmo fazendo as coisas erradas. Ele fala aqui no verso, deixa eu ver se eu lembro aqui, verso 35, quando ele fala: viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. É algo que acontece, mas ele nos fala que isso não dura para sempre. Ele nos fala aqui que a mão, né, o Senhor conhece todos os dias, né, tanto dos retos quanto aqueles que são ímpios, e ele fala aqui uma coisa muito importante, né, porém a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. Por mais dificuldades que nós venhamos a passar, por maior que seja a crise que nós venhamos a viver, o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que com braço forte ele tem sustentado a cada um de nós. Por isso, no verso 3, o salmista nos diz: confia no Senhor e faze o bem. E ele continua dizendo: deleita-te também no Senhor, né? E ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo ele fará. Então, todos esses versos, quando nós lemos aqui, né, o salmista está dizendo que nós precisamos entregar a nossa vida, nós precisamos entregar o nosso coração, nós precisamos entregar a nossa esperança no Senhor, confiar nele. Confiar que o Senhor, ele tem nos sustentado, que o Senhor é aquele que não nos desampara. O Senhor é aquele que tem nos guardado, que tem nos sustentado. Uma coisa muito interessante que fala nesse verso, no verso 24, ele diz: ainda que caia, né? Ainda que nós venhamos a cair, nós não ficaremos prostrados, pois o Senhor sustenta com a mão dele, com a mão forte, com a mão poderosa dele, as nossas vidas. Né? O salmista, então, ele vem fazer aqui uma reflexão sobre a conduta do homem mau, mas também vem fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, como é que nós temos que viver. A palavra do Senhor nos fala aqui que o ímpio, né, ele nem empresta, e quando ele faz isso, ele empresta pensando quando ele vai receber de volta, mas o Senhor fala que nós devemos dar ao próximo. Isso nos faz lembrar quando o Senhor, ele vai lá no sermão, né, da montanha, e ele vem falar sobre como nós devemos viver. Quando ele fala: se alguém te pedir para andar, né, um quilômetro, não ande um, ande dois. Se alguém te pedir, né, uma peça de roupa, não dê só aquela, dê outra. E às vezes a gente olha
para essas coisas que o Senhor tem nos ensinado e a gente pensa, mas hoje os dias são diferentes. Mas hoje é tão difícil. E na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, essas coisas não mudaram. Essas coisas são como antes e continua sendo. Assim como a palavra do Senhor que deve permanecer para sempre, porque é a palavra do Senhor, é a verdade, as nossas atitudes, a forma como nós devemos proceder, né, que vai fazer diferença na vida do homem. Então o salmista, ele vem fazer essa reflexão. Ele vem nos falar aqui que por meio dessa palavra que o Senhor, né, ele vem nos dizer então como nós devemos permanecer, como deve ser a nossa integridade. Ele nos diz que o bom caráter é imprescindível para o homem de paz e vale a pena fazer o bem, mesmo quando, né, para quem nós fazemos o bem não valoriza o que nós estamos fazendo, mas nós devemos fazer isso porque a nossa motivação é o amor. O amor que o Senhor tem por mim, o amor que o Senhor tem por você, o amor que o Senhor tem por cada um de nós. Quando o Senhor entregou o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, e ele morreu na cruz, aquela morte na cruz não foi para condenação, mas foi para salvação. É o caminho que nos leva de volta ao Senhor. A cruz é o caminho que nos leva de volta ao nosso Senhor. Então é esse amor que o Senhor tem por nós, que deve ser a motivação correta para o nosso proceder, para o nosso viver diferenciado. E assim como Naamã, que creu nas palavras do profeta, que creu, né, que não foi quando ele entrou lá no Rio Jordão, quando o profeta disse para que ele mergulhasse 7 vezes. Ele sabia que não era o Rio Jordão que tinha o poder, mas que era, né, o poder do Senhor sobre a vida dele. A fé que ele teve no Senhor. Quando eu penso sobre fé, eu penso, quando a palavra do Senhor nos fala, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover os montes. Não é porque a fé é que ela vem ser poderosa, mas é em quem nós estamos tendo a nossa fé, que é o nosso Senhor Deus. Então que essa motivação, que esse amor que nós temos pelo nosso Deus, que faz diferença nas nossas vidas, que revela a nossa identidade, que vem dizer, né, que vem dizer quem nós somos no nosso íntimo, venha ser a real motivação das nossas vidas. Que nesse mundo onde o corpo do homem, o corpo da mulher tem sido idolatrada, que, vamos dizer, como nós temos feito o nosso trabalho, as nossas graduações, os nossos mestrados, doutorados, que vêm a trazer valor para o homem, que o nosso valor seja o amor do Senhor, seja a graça do Senhor nas nossas vidas. A gente sabe que o homem, né, que o mundo, na verdade, ele acaba valorizando quem o homem é, o status que ele tem, o conhecimento de mundo que ele tem, o conhecimento intelectual. Mas na verdade, nós sabemos que o que nós temos que valorizar é o conhecimento que nós temos no Senhor, a intimidade que nós temos com o nosso Senhor pela palavra dele. E é esse amor que vai fazer diferença não só na minha vida, na sua vida, mas em todas as nossas vidas, na nossa própria sociedade que nós vivemos. Vai ser só por meio desse amor, por meio da forma íntegra que nós vamos viver, que vai se fazer diferença nas nossas vidas. E é por isso, né? E é nesse meio em que o Senhor vai nos usarmos como luz neste mundo, que o Senhor vai nos usar como sal nessa terra, porque nós estaremos vivendo conforme a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa contemplar, possa completar, na verdade, no coração de cada irmão, de cada amigo, aquilo que o Senhor tem para falar por nós, para cada um de nós, e que nós venhamos a cada dia a aprender do Senhor e a vivermos conforme aquilo que a palavra do Senhor tem nos ensinado. Nós vamos orar nesse momento e nós vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele,
que é viva, que é eficaz, que transforma as nossas vidas. Vamos agradecer a tudo que o Senhor tem feito por nós e também vamos pedir por aqueles que estão necessitados, pedir por aqueles que estão enfermos, pedir por aqueles que estão enlutados, pedir por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor, que nós acabamos de ler aqui, que conhece todos os dias, né, todos os momentos, todos os pensamentos de cada um de nós, possa abençoar a cada irmão. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus amado, por esses momentos preciosos na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que é viva e é eficaz e te pedimos, Senhor, que esses conselhos que o salmista nos deu aqui, por meio da palavra dele, por meio da palavra do Senhor, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que nos nossos momentos de luta, de dificuldade, às vezes de medo, de angústia, nós possamos nos lembrar que o Senhor está com a mão forte do Senhor, cuidando de cada um de nós. Que nós podemos, ó Pai, deleitar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que nos guarda, que o Senhor é aquele que nos sustenta, que agindo o Senhor, ó Pai, ninguém impedirá. Ó Pai, louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra, ó Pai, que é, ó Pai, o momento, ó Pai, que nós temos de aprender do Senhor. A tua palavra que é a revelação do Senhor, a tua palavra que é aquela que nos consola, que é aquela que nos ensina, que é aquela que nos inspira. Possa estar a cada dia, ó Pai, nos transformando, nos moldando, ó Pai, conforme o caráter do Senhor. Ó Pai, nestes momentos que nós estamos aqui diante do Senhor, o Senhor que sonda os nossos corações, que sabe os nossos pensamentos, que sabe a necessidade, a angústia, a aflição, a dor, o medo que cada um, ó Pai, dos teus servos, dos teus filhos, ó Pai, estão passando. O Senhor sabe, ó Pai, tudo aquilo que cada um de nós temos passado. Que o Senhor, por meio do teu Santo Espírito, ó Pai, visita neste momento cada coração. Consola aqueles que precisam ser consolados, alegra aqueles que estão tristes, ó Pai, cura, ó Pai, aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão desesperançosos, que o Senhor venha levar, ó Pai, esperança, venha levar paz a cada um deles. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do meu tio Joaquim, que está internado, que foi, ó Pai, novamente internado, foi para UTI, onde mais uma vez o médico, ó Pai, disse que ele provavelmente não sobreviveria, mas para a honra e glória do teu nome, ó Pai. Ele está bem melhor, ó Pai, ele está melhorando, ó Pai, e em alguns dias, ó Pai, ele pode sair daquela UTI. Ó Pai, assim como o Senhor tem feito milagres na vida do meu tio, nós sabemos que o Senhor tem feito milagres em muitas vidas. E queremos te pedir, ó Pai, que aqueles que estão em situações semelhantes, ó Pai, aqueles que estão, ó Pai, com doenças graves, ó Deus, que o Senhor possa levar esperança a cada coração, que o Senhor possa curar a cada enfermidade, ó Pai, mas principalmente conforme a tua vontade. Que o Senhor esteja curando principalmente, ó Pai, a vida espiritual daqueles que estão cegos espiritualmente. Ó Pai, que aqueles nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares, ó Pai, que estão perdidos na escuridão, que o Senhor os encontre, ó Pai, que eles, principalmente, possam encontrar ao Senhor, possam ver ao Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, tome cada um de nós na Tua presença, na Tua mão de poder, nos ensine, ó Pai, nos guie nos Teus caminhos, que nós venhamos a abençoar aqueles que estão próximos de nós, ó Pai, por meio da Tua palavra, por meio da nossa vida de integridade no Senhor. Que o Senhor nos use, ó Pai, como instrumentos de salvação, como instrumentos de bênção na vida daqueles que tanto precisam. E nós possamos, assim como a Tua palavra diz que nós somos e precisamos ser luz, ó Pai, neste mundo de trevas. Que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, dos Teus filhos neste momento, cada um com a sua necessidade. Que
que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez agradecer a presença dos irmãos que todos os dias, há mais de ano já, 1 ano e 7 meses mais ou menos, os irmãos têm estado conosco. Que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada irmão. Amanhã, domingo, nós estaremos na nossa Escola Bíblica Dominical. À noite também, às 19 horas, nós estaremos no culto, na nossa igreja, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor abençoe a cada um. Uma boa noite a todos. Amém. De passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre é de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor. Não busque interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, ou se desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar.